Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão. E vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. Aula de número 29 traz como objeto de conhecimento problemas envolvendo operação com números naturais, detalhamento, critérios de divisibilidade. Todo mundo pronto? Vamos à nossa aula. Muito bem, agora que estamos de posse do nosso objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Critérios de divisibilidade. Então, revendo a definição de critérios, são pré-requisitos necessários para que um determinado evento, um determinado fenômeno ou continuidade de uma ação seja necessária. Então, vamos ver aqui algumas regras, e alguns problemas envolvendo alguns critérios de divisibilidade. Então, primeiro que nós vamos ver aqui é a divisibilidade por 8. Então, um número é divisível por 8 se o número formado pelos seus três algarismos, pelos seus três últimos algarismos, é divisível por 8. Ou o número possui três algarismos finais iguais a 0. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente só vai dizer assim, os números divisíveis por 8, menores que 80. Aí nós vamos ter aqui todos os múltiplos, pegando aqui todos os múltiplos, de 8, propriamente o 8, Aí nós vamos ter aqui o 16, 2 vezes 8, 2 vezes 8 aqui, 16, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 8, 32, 5 vezes 8, 40. Aí depois nós teríamos os demais, Nós teríamos aí o 48, depois o 56, 72, por 6, 48, Por 7 aqui nós teríamos 56, por 8, 64, aí depois 72 e por fim o 80, seria o produto de 10. Então, todos esses até o 10, nós vamos ter apenas dois algarismos aqui. Então, esses 10 primeiros aqui, eles são fáceis, de nós identificarmos. Aí, quando começa, a subir aqui, de 11, 88, 13, vai aumentando, mais 8. Aí nós teríamos aí 90, 106 e por aí vai. Mas quando o número, no caso, ele possui mais de dois algarismos, três algarismos, que já se torna um pouco mais inviável você pegar e identificar, por critério de divisão, se ele é ou não divisível pelo número. Então, nós temos essas duas regras aqui para admitirmos que um número seja dividido por 8. Os seus três últimos algarismos devem ser divisíveis por 8, ou o número deve possuir algarismos finais, os três últimos iguais a 0. Vejamos aqui algumas situações. Então nós temos aqui, o exemplo A. E nós vamos pegar aqui, os três últimos números. No caso aqui, de 1024, no exemplo A. 1024, os três últimos números, 024. Então, na verdade nós temos 0 e 24, Ou seja, 24 é divisível por 8? É. 24 dividido por 8 é igual a 3. Então, o número em questão aqui, 1024, é divisível por 8. No caso aqui, no exemplo B, nós temos aqui 44.280. Aí vamos pegar os três últimos números,
280. Vamos dividi-lo por 8. Dividindo 280 por 8, vamos encontrar quem? O 35. Também é uma conta exata. Então, o número dado em questão, que foi o 44.280, é divisível por 8. Na letra C aqui, nós temos 2.108.550. Quais são os três últimos números? 550. Vamos pegar esse 560 e dividir por 8, né? No caso aqui, ó, a gente observa que a conta não é exata, né? Se fôssemos dividir aí o número, né, utilizando o algoritmo da divisão, nós íamos ver que ia sobrar resto, ou seja, a conta não é exata, ou seja, não é divisível. Como 550 não é divisível por 8, então o 2.108.550 também não o é. Mas existe uma outra situação para que a gente possa, né, admitir que o número seja divisível por 8. Que situação é essa? Quando os seus três últimos números terminarem em 0, né? Nesse caso aqui, né, você não precisa nem fazer conta nenhuma. Se o número, né, possui seus três últimos algarismos iguais a 0, você já sabe imediatamente que ele é divisível, né? A conta vai ser uma conta exata. No caso aqui, 25.000 dividido por 8 vai ser igual a 3.125. Né? Outro critério aqui. Se nós pegarmos aqui 100.000 e dividirmos por 8, nós vamos, né, de cara observar que o número, né, possui 3 zeros nos seus três últimos algarismos. Então o número aqui, 100.000, é divisível por 8. Tanto é que o quociente é igual a 12.500, né? Ou seja, o número dado é divisível por 2. Ok? Continuando. Próximo critério de divisibilidade. Divisibilidade por 9. Então, um número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Ou, né, simplesmente múltiplo de 9. Você pode fazer aqui, né? Você pode somando até chegar a um valor, né, final. Como se fosse fazer, né, o 9 fora. Então, no caso aqui, ó, nós temos esse exemplo aqui, na letra A, 729. Então, você pega e vai somar os algarismos que formam um número. Ou seja, vai pegar o 7, somar com o 2, somar com o 9. Né? Aí, no caso aqui, ó, 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. Você poderia ir até além. Como assim? Pegar, ó, o 1 e somar com 8. Né? Tem gente que usa essa estratégia aqui. Não deu 9? Se deu 9, é divisível por 9. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Na letra B. 3.251. Então, ó, 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 1, 11. Né? Poderia ir além, né? Para ver se dá 9. Ó. 1 mais 1, 2. Não deu 9. Não é divisível por 9. Assim como 11 não é múltiplo de 9. Então, você pode fazer esses dois tipos de análise. Já no exemplo C, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, né, como temos aqui, 405.891. Então você está pegando o quê? O 4, certo? Vai adicionar com 0, vai adicionar com 5, vai adicionar com 8, vai adicionar com 9. Então 4 mais 0, 4, mais 5, 9, 9 mais 8, né? 17. Aí nós vamos ter aqui 10, né? 17 mais 10, 27. Né? 2 mais 7,
igual a 9. Se deu 9, é divisível. Ou apenas, né, você pegou e observou aqui que 27 é múltiplo de 9. Por quê? Porque 9 vezes 3 é 27. Ou seja, então o número 405.891 é divisível por 9. No exemplo D, nós temos aqui, né, 586.456. Então vamos somar esses cidadãos aqui, né? Vamos fazer logo a associativa, que fica mais prático, né? Quando vocês estiverem desenvolvendo algum tipo de avaliação, esse tipo de recurso é muito útil para a gente aproveitar melhor o nosso tempo. Ó, como é que eu faço aqui, ó? 10, né? Aqui também dá 10, certo? Aí me sobrou quem? O 6 e o 8, né? Que dá quanto? 14, olha só. Então, somando tudo isso daqui, nós vamos obter o quê? 34. Né? De cara, eu sei que 34 não é múltiplo de 9. Mas se eu tiver dúvida, eu somo esses dois aqui. 3 mais 4, 7. Como 7 é diferente de 9, então o número 586.456 não é divisível por 9. Beleza? Então, como nós podemos ver, né, o critério de divisibilidade por 9, ele não é difícil, né? Basta você lembrar, assim, olha, eu tenho que pegar os dígitos, né, que compõem o número, somá-los. Se o resultado for um múltiplo de 9, ou se você pegar, né, e somar até chegar ao número, né, final, apenas um número, você constatar, se deu 9, é divisível por 9. Ou se ele é múltiplo de 9, também é divisível por 9. Caso contrário, o número dado em questão não é divisível por 9. Beleza? Vamos para mais um critério de divisibilidade. Gente, dos critérios de divisibilidade, na minha opinião particular, o mais fácil que tem é o critério de divisibilidade por 10. Por quê, pessoal? É muito fácil, até eu sei, ó. Para que um número seja divisível por 10, basta ele terminar em 0. Gente, o número terminou em 0, não tem nem o que pensar, né? É divisível por 10. Por exemplo, nós temos aqui 5.420. É divisível por 10? É, porque de cara tu já viu aqui, né, que o último número é o 0. Sendo assim, o número dado é divisível por 0. Já não ocorre o mesmo no exemplo B. No exemplo B, nós temos 6.342. O número dado em questão, né, termina em quê? Termina em 2, certo? Se termina em 2, não é, né? Não termina em 0, então não é divisível por 10. É muito simples isso daí, certo? O mesmo ocorre se nós formos pegar aqui e ver se o número dado em questão pode ser divisível por 100 ou por 1000, né? Ou por qualquer um submúltiplo de base 10. Gente, um número natural será divisível por 100 ou por 1000 se terminar respectivamente, no caso, nessa ordem. Para ele ser dividido por 100, ele tem que terminar em quantos zeros? 2. Para ele ser divisível por 1000, ele tem que possuir quantos zeros? 3. Então, exemplo, né? No caso aqui, você vai observar o número dado em questão, certo? 1.300. Correto? Pode ser dividido, né, por 100? Sim, né? Pois termina em 2 zeros. Aí você pode ter, né, se você precisar, se você necessitar efetuar essa divisão, né, você pode fazer assim, né? Vamos colocar aqui, né? Ou colocar dessa forma, 1.300 dividido por 100. Correto? Aí, ó,
Você simplifica, ó, a quantidade de zeros que possui entre, né, igualando entre o dividendo e o divisor, correto? Como assim? Nós podemos fazer até mais simplificações para desenvolver essa habilidade aqui, certo? De que forma? Vamos supor, se nós tivéssemos aqui 25 mil e fôssemos dividir isso daqui por 100, qual seria o quociente, ou seja, o resultado dessa divisão? Basta simplificar a quantidade de zeros que existe, né, em função do divisor. O divisor possui quantos zeros? Possui 2. Então simplifica aqui, né? Tenho 2 zeros no divisor, simplifico com 2 zeros do dividendo. E observo o número que me restou. Que número é esse? 250. Pronto. Está efetuada a divisão, não tenho que bater cabeça com nada, certo? Professor, no caso aqui, né? Eu tenho 1.300, né? Dividido por 100. Simplifiquei a mesma quantidade de zeros que há entre o divisor e o dividendo. Me restou quem? O 13. Ou seja, o resultado dessa divisão aqui é 13. Isso ocorre também para os submúltiplos, né? Sempre vamos simplificar o número em função da quantidade de zeros que o divisor possui, né? Isso para uma conta exata, tá? Para quando números, né, são menores, no caso a quantidade, já são cenas, né, dos próximos capítulos do componente de matemática sexto ano do ensino fundamental. Mas se nós tivéssemos aqui, como temos no caso aqui, 71 mil dividido por 1000, certo? Esse tipo de estratégia é até muito útil quando nós estamos trabalhando em conversão de medidas de área, de volume, né? Que a gente tem que pegar e transformar múltiplos, né? Vamos supor, do metro em submúltiplos, né? Nós teríamos aí centímetro, decímetro, né? Milímetro. Então vai depender muito do contexto, do momento em que você está desenvolvendo aí essa transformação. Mas a ideia é a mesma, né? Nós vamos simplificar aqui a quantidade de zeros, né, em função, né, do número de zeros que possui o divisor. Então, se eu tenho 3 zeros no divisor, eu vou simplificar aqui, ó, 3 zeros, né, no dividendo. E o resultado da divisão, o quociente aqui, vai ser o quê? Os números que me sobraram aqui. No caso aqui, 71. Certo? Gente, no caso aí não tem muito segredo disso daí não, certo? A gente só precisa estar atento, né? Para que na hora que nós fôssemos realizar a divisão, a gente, né, não cometer, no caso aí, o erro, né, de simplificar de forma errada, né? A preocupação que nós devemos ter em relação a esse tipo de simplificação é justamente a questão dos números de zero, né? Se foi simplificado, se foi simplificado um zero do divisor, consequentemente o dividendo também tem que ser retirado, e assim sucessivamente, beleza? Agora vamos pegar aqui um exemplo que envolva um problema associado a critérios de divisibilidade. Me acompanhem aí. Olha só, exemplo 1, produzido aqui no Centro de Mídias. Nós temos aqui, né, por qual valor devemos substituir a estrela no número a seguir para que o mesmo seja divisível por 9. Então, o número aqui possui os seguintes algarismos: o 4, o 1, aqui uma estrela, né? Poderia ser uma estrela, um círculo, um quadrado, né? É um valor desconhecido, né? Poderia até vir uma letra, né? Que nós poderíamos chamar aqui depois de variável e código, né? Aqui poderia ser um X, poderia ser um A. O importante é que esse valor aqui é um valor que nós não conhecemos. Beleza. E os próximos dígitos aqui, 3 e 8. Ok. Pois bem. Então, para qual valor devemos substituir a estrela no número a seguir para que o mesmo seja divisível por 9? Gente, né? Então nós temos aqui apenas um número, né,
que vai satisfazer essa condição, esse critério de divisibilidade, certo? Muito bem. Se nós pegarmos aqui e revermos qual é o critério de divisibilidade por 9, é que a soma dos algarismos que compõem o número devem formar um múltiplo, né, de 9, ou melhor ainda, né, a soma dos seus algarismos finalizando a unidade, né, como se fosse 9 fora, tem que ser igual a 9. Então olha só, o número dado aqui em questão, né, nós vamos somar aqui, né, 4 mais 1, 5. E aqui eu tenho 3 mais 8, 11, certo? Aí eu somo isso daqui, né? 5 mais 11 vai dar o quê? 16. Gente, para que a gente possa ter aí, qual seria o próximo múltiplo de 9 maior que 16? Aí eu penso, né? Quais são os múltiplos de 9, né? Vamos tirar aqui o 0, né? 3, 6, 9, né? Perdão. Estou confundindo com os múltiplos de 3. Então aqui né, somando deu 16. Então quais são os múltiplos de 9? O próprio 9. Aqui vem um 18, certo? 18. Aí nós vamos ter aqui, né? Não vai interessar mais, porque o nosso número de referência aqui é o quê? O 16. Então a gente tem que pensar da seguinte forma: qual o número que deve se entrar aqui, né? Para que nós tenhamos aqui um múltiplo de 9. O 2, por quê? Só aqui, ó, nós encontramos quanto? 16. Qual é o próximo número múltiplo de 9 maior que 16? É o 18. Então, para que nós venhamos a obter aqui o 18, qual é o algarismo que deve entrar no lugar da estrela? O 0? Não, o 1 não, porque daria 17. 17 também não é múltiplo de 9. O 2, né? Porque o 2, no caso aí, 16 mais 2, 18. 18 é múltiplo de 9, então a alternativa correta aqui seria o quê? A nossa letra C, como nós estamos vendo aqui no passo a passo, né? Nós vimos que para um número ser divisível por 9, a soma dos seus algarismos deve ser divisível por 9. Então vamos somar os números já conhecidos, né? No caso aqui, nós temos, né, de acordo com o que foi dado enunciado, nós tínhamos o 4, o 1, o 3 e o 8. Somando-os, obtemos quem? O 16. Aí, né, o 16 não é divisível por 9, então não poderíamos ter substituído ele por quanto? Por 0, certo? O 1 não dá para substituir pela estrela, porque 1 mais 16 é 17, e 17 não é divisível por 9, porque ele não é múltiplo de 9. No caso aqui o 2, né? Que nós somamos a 16 e encontramos o 18, que é múltiplo de 9, então o número que seria utilizado para que nós tivéssemos aqui o critério satisfeito, né? É o número 2. O 3 também não serviria, por quê? 3 mais 16, 19. 19 não é múltiplo de 9. Ou seja, a resposta, a alternativa correta aqui no caso é a nossa letra C. Beleza, vamos para o nosso próximo exemplo aqui. Exemplo, né, produzido aqui pelo Centro de Mídias de 2024. Qual dos números a seguir é divisível por 8? Aí temos na alternativa A 1687, letra B 3324, letra C 4104, letra D 4826. Pessoal, antes de resolvermos, né, devemos nos lembrar dos critérios de divisibilidade por 8. Gente, a divisibilidade por 8 só é possível se for satisfeita duas condições. Quais são elas? Primeira, os 3 últimos números devem ser divisíveis por 8. Essa é a primeira. A segunda, né, para que o número possa ser divisível por 8, faz-se necessário que os 3 últimos algarismos sejam iguais a 0. Beleza? Então, relembramos aqui os critérios? Me acompanhe.
Então, para isso, nós vamos ter que analisar nossas alternativas, né? Nós temos aqui, né? 687. Esse número aqui, ele é divisível por 8, né? Então, de cara, gente, de cara, tu já descarta, não perde nem tempo, né? É para dividir por 8. De cara, tu já vê aqui, ó, que esse cidadão aqui, ele é um número ímpar. Então não existe número ímpar que seja divisível por 8, né? É impossível isso. Beleza. Vamos analisar aqui o número 324. Gente, se a gente for dividir aqui, ó, esses três últimos números aqui por 8, olha o que é que vai acontecer, né? Vamos ter aqui 32 por 8, 4, 4, né? Vezes 8, 32, para 32, 0. Aí abaixo o 4 aqui. Gente, não vai dar para dividir o 4 por 8, né? Porque o 4 é menor, teria que fazer um outro processo de aritmética para concluir essa divisão, o que não é o caso. Então, como sobrou o resto na divisão, né? O número em questão, 3.324, ou somente 324, né? Já indica que não é divisível, então o número dado também não será. Então, se nós pegarmos agora o número 4.104, vamos pegar os três últimos números. Então, vamos ter aqui, né? Dividido por 8. Por 8, né? Que vai dar quanto? Vai dar 1, não é isso? 1 vezes 8, 8, para 10, 2. Ó, baixo 4. 24 por 8, 13, né? 3 vezes 8, 24, para 24, nada. Ok. Então, encontramos aqui o nosso número, né? Que é divisível por 8, né? Quiséssemos verificar aqui também, né? A letra D. Vamos ver aqui, né? Por 8, né? 8 por 8 dá 1, aqui vai dar nada, 2, aqui vai dar 0, não pode, abaixo 6, né? Aí, no caso, né? Próximo número aqui, né? Teria que ser o 4, né? Que 32 é menor que 26, aqui, perdão, 2, 3, 4. Aí nós teríamos aqui o 3, né? Aí sim, 24. Só que quando a gente faz isso daqui, ó, 24 vai dar quanto aqui? 2. Então a conta não é exata. Então, se não é exato, o número aqui também não é divisível por 8. Portanto, né? No caso aqui, a nossa alternativa correta é a letra C, né? Então, o único número, né, que é divisível, né, são os três últimos algarismos, deve formar um número divisível por 8. Então, o único número que satisfaz essa condição aqui, né, é o 4.104. Porque os três últimos números que formam 104 aqui, dividido por 8 é 13, né? Como é divisível, então, o número dado em questão também o é divisível. Perfeito? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima oportunidade.